Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre leitura ativa? Na verdade, quando a gente fala em leitura, nós temos um mundo à parte. Parece que não, mas no nosso país, grande parte das pessoas que leem são analfabetos funcionais, ou seja, não compreendem o que leem. Geralmente, nós podemos associar esses fatores aos próprios hábitos, né? Nós não temos, infelizmente, no Brasil, o hábito pela leitura. Seja pela leitura literária, seja pela leitura informativa, a nossa construção do conhecimento se dá basicamente por nossas relações sociais e pelos conteúdos que nós temos na escola. Mas, na grande maioria das classes e das famílias, a leitura não é um hábito, porém, a leitura é a pedra alicerce, é a pedra fundamental para que a gente consiga evoluir intelectualmente, para que a gente consiga associar ideias, para que a gente crie sinapses e ainda para que a gente possa compreender o mundo ao nosso redor e a nós mesmos. É através da leitura que nós entramos numa capacidade entramos no primeiro passo para trabalhar com as nossas sinapses na imaginação, na construção de novos mundos, na construção de conhecimento como um todo. É através da leitura em que você, como indivíduo, se emancipa, construindo, então, alicerces para suas bases mentais e bases estruturais no sentido de mente. E aí, dentro desse déficit de leitura, quando a gente percebe que a gente está atrasado ou que a gente não tem conhecimento, tem dificuldade, não consegue concentrar, não consegue gosto, a gente tem algumas técnicas, alguns métodos que auxiliam na capacidade de leitura ou ainda na absorção do que está lendo. A técnica de leitura ativa é mais uma dessas técnicas. Nós poderíamos falar aqui em muitas técnicas que faz com que você tenha capacidades diferentes de leitura. Por exemplo, há algum tempo atrás, e ainda tem cursos sobre isso, alguns estudantes praticam, a leitura no sentido dinâmica, aonde a gente consegue, através de técnicas específicas, focar naquele assunto ali do livro e saber o que o livro está falando. Essa técnica é muito boa quando você precisa conhecer um monte de livros, mas ela traz algumas deficiências na questão da profundidade. Então, você vai saber ter uma ideia dessa leitura, mas você não vai, dessa leitura dinâmica, de você conseguir ler grandes livros em pouco tempo, mas você não consegue uma leitura profunda. Você consegue fazer, como o próprio nome diz, uma leitura dinâmica. Ao contrário da leitura ativa. Essa é uma técnica onde você vai quase conversar com aquele texto que você está lendo. Então, ao contrário de você ficar ou lendo centenas de vezes o mesmo texto, ou passando o olho e sabendo o que aquele texto trata, a ideia é que você interaja com o texto, por isso o nome de leitura ativa. Nessa leitura, então, você vai se deparar com o texto e fazer como se você estivesse conversando com aquele texto, investigando, se questionando, parando para refletir um pouquinho. Algumas pessoas apontam que essa leitura é um pouco mais demorada, mas eu acredito que é bastante questão de experiência e prática com o tipo de leitura. É claro que se você não tem um know-how de leitura, um know-how de conhecimento, qualquer leitura inicial vai ficar muito diferente. Você vai ter que se adequar ao novo hábito e à construção de novas sinapses. Eu trabalho com alguns alunos, alguns adolescentes, até alguns adultos, que no processo de introdução da leitura, eles se sentem extremamente perdidos. E eu sempre falo, não vá com muita sede ao pote. Não adianta você querer pegar um livro de extrema complexidade, seja de legislação, seja de comportamento, seja de ciências sociais, seja de ciências da religião, se você não tem o conhecimento básico de leitura, se você não sabe o contexto básico de história, o contexto básico de comportamento, se você ainda não adquiriu habilidades
fáceis não habilidades fáceis, mas habilidades com leituras mais simples. Para você ler uma leitura complexa, mesmo que seja através da leitura ativa, será necessário que você tenha na sua caixinha de informações, nas suas sinapses, no consciente, no subconsciente, material para puxar. Se você não tiver material para puxar, mesmo você fazendo uma leitura ativa no texto, você não vai conseguir essa interação, porque você vai ter uma interação fraca. Como que você faz, então, para resolver isso? Inicie essa atividade com a leitura, essa interação com a leitura, no sentido da leitura ativa, com textos que você gosta. A base de de você aprender a leitura e aprender a conversar com o mundo é você ir de encontro, ou você ir ao encontro dessas expectativas que você mesmo cria, de uma área que você se interessa. Um dos meus alunos, ele tinha extrema dificuldade em textos profundos de filosofia, na verdade até nos textos mais rasos. Ele não conseguia compreender as questões filosóficas ali que os filósofos traziam, como Aristóteles, o próprio Spinoza, e só que era um aluno que gostava muito de anime. E eu falei, que tal então a gente pensar nesses personagens? Ele me explicou o que ele gostava, o tipo de anime dos personagens, e nós começamos a trabalhar nessa leitura ativa, na questão dele se questionar os próprios comportamentos, os próprios sentimentos daqueles personagens específicos. Aí ele conseguiu entender através da associação, e aí está a questão da atividade, né? Da relação, da conexão e da atividade, aonde aquela leitura que interessava, passava então a ser questionada e arguída dentro do contexto filosófico. Então, veja, é uma questão, quando você trabalha com leitura ativa, quando você quer desenvolver a leitura ativa, é você aprender primeiro a questionar. É você aprender que você precisa ter sinapses para você trabalhar nesse processo de atividade. É você abrir a sua cabeça, até mesmo num exercício de humildade, para compreender e para aceitar que você precisa ainda saber muitas coisas, para aprender que você tem seus pressupostos e que nada é tão simples quanto parece. Eu vira e mexe, eu falo sobre um contexto que eu tive numa aula do professor Trivinhos, e ele fala o seguinte: tudo que é profundo leva tempo. Na verdade, exatamente, a gente começa a ver que esse mundo contemporâneo, com muitas informações, com muitas coisas acontecendo, a gente não tem tempo de parar, a gente acaba se tornando robozinhos, trabalhando de forma mecânica. Na leitura ativa, assim como essa afirmação, há necessidade de um tempo para você refletir, para você conversar com aquele texto, para você compreender suas limitações, para você ir atrás de fontes daquele texto e de todos o texto como um todo, aprendendo o mundo, aprendendo o conhecimento, aprendendo as informações como um todo, seja no anime, seja no Gibi da Mônica, seja lendo Hans Kelsen, seja lendo Habermas, sendo qualquer matéria que você trabalhar, há necessidade então dessa compreensão de que tudo é muito mais complexo do que parece. Na medida que você vai se abrindo e vai se permitindo ao conhecimento para trabalhar nesse processo de leitura ativa, aí sim você consegue, através de uma escadinha de conhecimento, ter know-how, ter conteúdo para trabalhar nessa leitura ativa. Mas veja, mais uma vez eu reforço, tudo tem um começo e um processo a ser obedecido. Ninguém chega sem preparo nenhum e vai concorrer uma maratona ou vai fazer qualquer tipo de competição. Há necessidade de um processo, há necessidade de uma preparação. A leitura, basicamente, é isso. Existem pessoas que são abençoadas em lares que são instigados a ler o dia inteiro, ou desde pequeno, ou tem esse processo de construção de leitura da família conversar sobre determinado livro, mas vamos ser realistas que a maioria de nós não possui
esse berço. Então, é necessário que a gente desenvolva, é necessário que a gente tome para nós as responsabilidades do conhecimento, dos hábitos de leitura, para que a gente se coloque na posição de sujeito ativo também, independente do que a gente teve lá atrás, que a gente se emancipe na questão do conhecimento e na questão de saber compreender nós mesmos e o mundo. Veja, eu tentei trazer para vocês aqui algumas técnicas rapidinho, né? Nós temos pouco tempo, um tempo limitado de vídeo, até mesmo para não ficar muito cansativo, mas eu me coloco à disposição para que vocês deixem aqui seus comentários, suas dúvidas, seus interesses, né, de assuntos que a gente possa discutir, trazer para você. E não se esqueça, eu vou pedir para os meninos deixar aqui o link da Universidade do Conhecimento, que se você, caso tenha interesse em desenvolver algumas técnicas, nós podemos lhe ajudar. Um grande abraço e até a próxima!